que nem eu não tenho. Então, já vou deixar combinado com vocês. Eu vou... Oi, João! Vou deixar combinado com vocês que a gente vai ver, a partir de hoje, tópicos... Tá vendo, desde a aula passada, retrasada, tópicos em História da Arte, mas a gente vai ver... Tudo bem, querido. A gente vai ver de uma forma bem... bem geral, assim, tá? Depois eu vou pensar em uma forma de trabalhar, de deixar um conteúdo mais aprofundado para vocês. Já deixei o material ali no Siga, depois, né? Já está todo ali organizadinho para vocês. Mas vamos pensar em ver em tirar o principal do principal do principal. Me diga uma coisa. João e gurias, né, Gabi? Que agora não dá mais para ser só gurias. Mas continua aí, João. Não... Eu tinha brincado que eu podia falar só que eu podia falar gurias, agora é João e gurias. Mas assim, antiguidade clássica, a gente chama, vocês devem ter estudado lá em História ano passado, ou esse ano, o estudo da antiguidade que aborda as civilizações grega clássica, a partir de certo período, e a helênica, né, que a gente chama, e a civilização romana influenciada, a parte da influência, depois da influência grega. A gente vai estudar hoje arte grega e romana. E eu gostaria de saber o que vocês já viram de Grécia e Roma. O que vem na mente de vocês? Não precisa ser o conteúdo da aula de história, tá? O que vem na mente? Teatro, ótimo, Gabi. Estamos indo para o lado da aula já. Na minha cabeça, vem os filmes do Percy Jackson, e que eu tô precisando, e que eu quero ler os livros. Os filmes sobre Roma, né? 300, O Gladiador, que pós-pandemia até o Russell Crowe vai ter que emagrecer não sei quantos quilos para poder fazer o Gladiador 2. Que mais? Para mim, vem também aquele estilo de vestido que é meio um tomara que caia, mas meio amarrado aqui, com a cintura marcadinha e uma saia fluida, meio cedo, assim. A civilização grega e romana, elas têm forte influência na nossa cultura, né? Essa parte eu não lembro, vou ter que ver qual será que é, qual dos Era do Gelo será que é, Gabi? Era do Gelo na parte que o bichinho vai atrás das nozes, do reino das nozes. Eu vou procurar isso, eu vou copiar ali. Ó, mas a Laís já disse que sim. Então, ó, já vou deixar aqui, já vou copiar aqui, já vou deixar aqui salvo, que é para eu procurar depois. A Era do Gelo 4, o Big Bang, já achei aqui. Obrigada, eu já saio daqui com dicas de cinema. Cinema também é arte, viu? Arte na vida da gente. Tu viu? A civilização romana vai ter, eu só vejo vantagens também. Tem uma turma maravilhosa, uma aula de uma disciplina maravilhosa, professora mais ou menos, né? Mentira, que a professora também é maravilhosa. Mentira. Mas a civilização romana vai influenciar a gente, inclusive no nosso idioma, né? Nosso português é uma das línguas neolatinas, né? Que surgem a partir do latim, que era o idioma que era falado na Roma Antiga. Mas a Grécia vai influenciar toda a nossa cultura, vai influenciar muitas vezes a forma que nós assistimos espetáculos ou jogos ou esportes, vai influenciar competições. Até hoje a gente tem as Olimpíadas, esse ano a gente teve, apesar de ser 2021, a gente teve as Olimpíadas 2020, né? Eventos que, um evento que na época
entre outras coisas, substituir as guerras, né, nas disputas. A gente tem influência na arquitetura, Vida a Casa do Gustavo Lima e a Havana. A gente tem outros exemplos, eu estou só brincando, esses são realmente têm influência, mas tem outros exemplos. Nos mitos, nas lendas, a mitologia grega ela está presente em muitas coisas da nossa cultura, né? Eu falei em Percy Jackson, mas os contos da Medusa, Hércules tem uma franquia enorme, então todas essas histórias, toda essa parte da cultura, da organização, permeia a nossa vida até hoje. O que a gente tem que lembrar quando a gente fala de arte grega? Então, a gente tem que lembrar que era uma religião politeísta, e que era uma sociedade antropocêntrica, ou seja, o homem era o centro, e os deuses eram baseados nos homens. Então, os deuses vão ser superiores, entre aspas, né? Eles vão ter uma série de características. Por exemplo, eles não precisam se alimentar, eles se alimentam de um manjar lá especial, né? Eles têm um espaço especial, que é o Olimpo, que só os deuses podem viver, e depois semideuses e alguns humanos recebem permissão de estar. Eles vão ter poderes especiais, características especiais, mas eles vão ser humanizados, eles vão ter sentimentos de amor, de ira, de ciúme, de inveja. Eles vão ter, alguns vão ter um lado meio malandro, assim, meio esperto, não malandro no sentido ruim, mas meio de aproveitar a oportunidade, de sagaz, a palavra seria sagaz. Por exemplo, vou até olhar aqui, eu acho que vai ficar gravado se eu errar, mas eu acho que é Hefesto, que se casa com Afrodite, isso. Se eu não me engano, Hefesto se casa com Afrodite na resolução de um problema que ele mesmo criou por conta do desamor da mãe dele Hera. Então, é prometido que quem resolver aquele problema terá a mão de Afrodite. Zeus promete que quem conseguir libertar Hera de uma cadeira especial que o Hefesto fez lá. E o Dionísio desce lá para onde o Hefesto mora onde o Hefesto está trabalhando, convence o Hefesto e diz, vai lá, tu vai conseguir casar com a Afrodite, ainda liberar a tua mãe, fica tudo bem. E toda essa história também serve para explicar o mundo, para explicar como as coisas acontecem. Então, quando o Hades Hades, que é o rei do submundo, do mundo inferior mesmo, que ficaria abaixo da terra, né? Se apaixona por Perséfone numa trama lá, ele sequestra Perséfone, a mãe de Perséfone vai lá e consegue que ela volte uma época do ano, e isso eles usam para explicar as estações do ano, porque que tem uma estação fria, então por que vai tendo o outono e chega numa estação muito gelada, que é o inverno, e que quando Perséfone volta para a Terra, a terra começa a florescer, vem a primavera, depois vem o verão, o calor, e depois a natureza morre, de novo vem o inverno. Além disso, os gregos vão trabalhar, principalmente ali na parte, quando a gente fala de cultura helenística, eles vão trabalhar com ideais de beleza, vão trabalhar com o ócio criativo, que é um período que homens livres, a sociedade grega é uma sociedade escravocrata, então homens livres, e é uma sociedade patriarcal também. Então, homens livres, tá? Então, reforçam isso. Teriam tempo para pensar em questões de filosofia, em questões de artes, em questões nessas questões em geral. A educação era muito valorizada, mas algumas questões eram ligadas a homens livres. O que a gente tem que pensar também quando a gente fala de arte grega? Em ritmo, em ter uma estrutura. Quando a gente fala de ritmo, não necessariamente, não somente ritmo musical,
mas tem uma estrutura que se repete de tempo em tempo, organizada dentro de um tempo. Equilíbrio e harmonia. Então, a gente vai ver imagens, música, tudo tentando relacionar, tentando fazer esse jogo de deixar as partes adequadas e iguais e semelhantes e harmônicas, e essa busca pela perfeição, o ideal sempre de perfeição. Uma das principais influências vai ser o que a Gabi nos falou ali no chat, o teatro. O teatro tem, a gente viu que provavelmente na pré-história tinham algumas manifestações teatrais e alguma coisa de dança, mas os primeiros registros mais específicos de teatro vão vir da Grécia. Vai vir, como é que surge? O deus Dionísio, que é o deus da natureza, da vida secular, do vinho, das festas, em homenagem a esse deus são feitas algumas festividades, alguns eventos, e tem os ditirambos, que eram reuniões que tinham representações, que tinham cantos, e esses ditirambos evoluem e se tornam manifestações teatrais, né? Porque eu vou homenagear um deus, porque eu dependo daquele deus, né? Nesse sentido, a gente vai ver que o místico, que é a religiosidade, permeia as sociedades e acaba influenciando. Lá no Egito, a gente tinha os faraós, tinha toda a estrutura da sociedade. Aqui a gente também vai ter. Na nossa sociedade a gente também vai ter, na Idade Média a gente também vai ter, no Renascimento, no Barroco, também vai ter, tá? Então, da mesma forma que na Idade Média vão ter aquelas catedrais, quando a gente pensa em estilo gótico, em Idade Média, aquelas catedrais imensas que são para representar uma estrutura de pensamento religioso. Mas aqui, então, se tem desse Deus que explica o meu mundo, de qual depende a minha vida, dependem minhas boas colheitas, depende que meus animais deem cria, depende que não tenha uma tempestade terrível, né? Dependo dele para que ele me responda quando eu vou para um oráculo lá, depende até de eu conseguir ser atendida, se eu vou num oráculo tipo oráculo de Delfos, que é muito famoso. Então, eu vou ter eventos grandes que são festividades para esses deuses. E aí esses ditirambos vão evoluir para peças teatrais, para eventos que reúnem as pessoas e vão evoluir para tragédia e comédia. As tragédias vão contar histórias de deuses, de heróis, de personalidades, vamos colocar assim, e as comédias vão refletir histórias de homens comuns, de homens que não têm essa característica de deuses e heróis. Mas sempre vai ter uma função social, uma função cívica, uma função educativa, de contar como é importante as características dos gregos, de ensinar a não desobedecer os deuses, de ensinar a aceitar o seu destino, muito importante numa sociedade em que as pessoas eram vendidas, né? Então, aquilo, como é que a pessoa vai aceitar aquilo? Se a pessoa pensar muito, ela vai se revoltar. Então, não, ela vai, se eu não aceitar meu destino, os deuses vão me castigar, também tem esse lado. Então, o teatro vai estar muito centrado nisso. Nós vamos ter autores famosíssimos como Sófocles, mas eu não vou entrar nesse aspecto. Vou destacar para vocês a arquitetura dos anfiteatros. Me digam uma coisa, vocês acham que na Grécia Antiga, como é que eles usavam equipamento de som? Caixa de som e microfone? Microfone da Sandy aqui, microfone de lapela na gravata? Pensem, eu tentando mudar o slide aqui. Os espaços para fazer teatros, os anfiteatros, aqui a gente tem a reprodução de foto de duas estruturas de teatro. Percebam que eram estruturas bem grandes. Então, nessa época, um pouco instintivamente, um pouco já baseados em estudos de acústica que os gregos já tinham,
Os gregos projetam geralmente na encosta de montanhas para conseguir fazer esse escalonamento, o teatro, de forma que essa estrutura de anfiteatro vai estar, por exemplo, no teatro ali da URI. Se vocês forem ver um espetáculo da URI, é assim, né? A primeira poltrona, ou no cinema, a primeira poltrona mais embaixo e vai subindo à medida que vai ficando para trás. Essa estrutura para que todas as pessoas consigam visualizar, vai ficar distante, mas ela consegue ver a cena se desenvolvendo ali. E a acústica, em espaços em que a acústica permitisse que se escutasse o coro e as falas dos personagens, porque senão não tinha como, né, gente? Naquela época não existia um equipamento de som que permitisse essa projeção. Então, nesse sentido, os anfiteatros que até hoje influenciam a forma como nós mesmos vemos espetáculos. Nas artes visuais, a gente vai ter muito... Eu vou dar uma apressada, porque eu sei que vocês devem estar cansados, porque olha aqui, ó, tem alguém me dizendo que a minha aula não está muito cansativa hoje, então vou tentar parar de enrolar vocês, tá? Menos ainda. Mas é um querido, né, Gabi? Nas artes visuais, a gente vai ter esse sentido religioso e cívico também. A gente vai ter vários tipos de desenvolvidos. Vai ter a cerâmica, vai ter mosaicos, vai ter pinturas e vai ter arquitetura. Mas o principal que vocês têm que lembrar é a escultura e a arquitetura. A pintura ela vai ser mais decorativa. Muita coisa que veio para a gente veio da pintura na cerâmica, que representava cenas cotidianas e cenas e histórias de mitos, né? Então, ali o mosaico, o mosaico ou as pinturas, mostrando a Academia de Platão ali, uma cena do Platão instruindo, ilustrando seus alunos, ali uma cena com heróis na cerâmica, e os templos, né? Os templos, os espaços na arquitetura, as praças que vão ser espaços de discussão, de debate de ideias. Da pintura a gente vai ter coisas, inclusive, que vêm daquela cidade que foi inundada pela lava, não lembro se foi Pompeia agora. Falhou, deu tilt na cabeça da prof. Mas vai ficar alguma coisa preservada ali, mas não é o principal que chega para a gente, né? Os gregos vão trabalhar muito com essa ideia de equilíbrio na arquitetura. Então, vocês vão ver ali as colunas, as colunas vão ser principalmente em 3 estilos: jônico, dórico e... Deixa eu não mentir sozinha para vocês. Jônico, dórico e coríntio. Que vão diferir pela decoração. Um estilo vai ser mais simples, um estilo vai ser mais delicado, eles vão representar coisas diferentes, mas eu deixo esse conhecimento lançado para quem quiser dar uma aprofundada, gente, porque eu não vou tentar explicar para vocês coisas que eu não tenho conhecimento suficientes, que eu vou ficar só enrolando vocês. Mas percebam que ele vai fazer esse equilíbrio com essa divisão de colunas cobertas por um frontão, né? Aquela coisinha triangular que parece das casas da gente. Das casas que a gente desenha. Na música, eles vão ter vários instrumentos, inclusive um instrumento muito curioso, que é o monocórdio, que é um instrumento de uma corda só, que a partir do qual se desenvolve uma série chamada série harmônica, que é uma série que mostra a relação de frequências entre as notas. Porque a nota musical, ela é uma frequência, ela é uma onda sonora, para diferenciar, cada uma tem uma frequência. Por exemplo, Lá médio, ele tem 440 Hz. A série harmônica descobre que a primeira relação, a relação de oitavas, que a gente vai ver ali no vídeo, ela vai ser uma proporção matemática, uma proporção de 1/2. Então, deixa eu pegar uma flauta aqui, rapidinho.
Então, por exemplo, esse Lá aqui é 440 Hz. A série harmônica vai me contar que se eu fizer um som 880, eu vou fazer uma oitava acima, vou fazer a mesma nota um pouco mais aguda. E da mesma forma, se eu fizesse 220, eu faria a mesma nota na sequência mais grave. Eles também vão montar as escalas que a gente tem até hoje. Essas escalas, essas formas de combinar as notas, por mais que elas não fossem ainda notas musicais, né, com os nomes que elas têm hoje, isso vai surgir na Idade Média, mas esses conhecimentos de série harmônica, de combinação de escalas e de modos, de diferentes escalas, eles surgem na Grécia, tá? E faltou um fim de um parênteses ali. Para eu não ficar só falando, para vocês não ficarem incomodados só com a minha voz, eu trouxe um videozinho para vocês assistirem. Depois, se vocês, para quem gostar, tem o vídeo tem o link do vídeo completo lá no. Conseguem ouvir? No país da matemática. É uma terra cheia de aventuras. Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Intelectuais? Espera um pouco, dona. Você gosta de música, não gosta? Sem os intelectuais, não existiria música. Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. O pai da matemática e da música. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Estique-a muito e bem. Toque. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números elaborou uma escala musical que é usada até hoje. Imagine o sonho e empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje.
E aí vem os créditos, mas enfim. Aqui ficou, tá baixado do Pinterest, tem ali a referência do perfil do Instagram, que eu não testei. Então, aqui tem um mapa mental, caso vocês queiram deixar salvo para estudar, tá bom? Vai ter as colunas, depois a gente pode ver também, tem alguns vídeos, depois vou mostrar como é que eu estruturei no Siga para vocês. A arte romana, ela vai ter influência de um povo, aqui a gente encerra a arte grega. Da arte romana, o que a gente precisa lembrar? Um pouquinho menos. A arte romana vai ter influência de um povo ali da região chamado etrusco. E quando o Império Romano chega em Roma, que eles estabelecem, lembra que Roma, as coisas estão interligadas, política, arte, religião, tudo isso, uma coisa influencia a outra, a vida da gente permeia, na vida da gente tudo permeia, né? Uma costurazinha. Então, lembra que Roma, Império Romano, uma sociedade militar, eles vão ter duas formas de dominação de expansão do Império. Ou eles, ou o governo faz um acordo com eles, a partir do momento que eles se estabelecem como poderio militar maior, mais expressivo. A sociedade pode, o povo que ele vai invadir, que ele resolveu conquistar ali, que é o próximo para onde ele vai expandir o império, pode fazer um acordo com o Império Romano e segue com a sua estrutura religiosa, política, econômica, mas submetido ao Império Romano, ou pode entrar em conflito com o Império Romano, e daí quem vencer tem influência total sobre o território. Se Roma venceu, que na época era muito difícil não acontecer, né? Mas foi o que aconteceu para cair o Império Romano depois e a gente entrar em Idade Média. Mas até então, se não, a cultura romana era imposta, né? E daí ficava tudo sob influência de Roma. No caso da Grécia, a Grécia escolheu a primeira opção. E as culturas vão se interligar. A cultura grega vai influenciar tanto que os mitos gregos vão passar para Roma com nomes modificados, né? Urano, Mercúrio, todas essas relações, Vênus, né? Afrodite vira Vênus. Só que além esses temas vão passar a ser presentes na arte, assim como lendas etruscas, né? A lenda do surgimento de Roma, Rômulo e Remo, ali alimentados pela loba, vão ser uma das esculturas mais famosas que a gente vai ver no próximo slide. Mas além disso também outro tema muito presente vai ser as autoridades, porque é uma sociedade militar. Então, os imperadores, os comandantes, etc., essas pessoas vão ter um espaço importante. A arquitetura romana é muito importante, eles vão desenvolver aquedutos, vão desenvolver casas de banho, só que enquanto os gregos tinham as colunas como elemento representativo muito forte, os romanos vão ter os arcos, né, que vão influenciar, por exemplo, o Arco do Triunfo em Roma, em Paris, o Arco do Triunfo na França, ou o espaço que tem um arco lá, muito semelhante, inspirado no Arco do Triunfo, no Parque da Redenção, em Porto Alegre, né, e outros espaços também. Além disso, nas artes, a gente vai ter muito forte a presença da escultura e de mosaicos, e vai ter outras obras de arte, mas essas são as mais expressivas. Vai ter, não vai ter música, professora? Vai ter. Se vocês pesquisarem a história de Nero, diz que quando ele botou fogo em Roma, ele estava tocando. Diz que Nero era um imperador que era músico, né? Mas essa não é a principal parte de música que a gente vai estudar no Império Romano também. Mas então aqui, ó, a representação da lenda de formação de Roma, representação de imperadores, de figuras
de autoridades importantes, né? E o uso de arcos. Aqui é o Coliseu. Aqui também um mapinha mental para caso vocês queiram aprofundar-se. Os romanos, eles vão ter a influência etrusca e grega é muito forte, mas eles vão ter associações com vários impérios grandes do mundo, né? Então, a gente tem ali a história de amor entre Júlio César e Cleópatra. Tem a história do Império Romano com o Egito e com outras sociedades. Mas esse é o principal que eu queria que vocês guardassem. Dito isto, eles vão ter, nos períodos posteriores da história da arte, essas duas sociedades vão estar sempre influenciando, ou pela negação, ou pela reafirmação, pela utilização, por serem um ideal. Então, a gente vai ter o neoclassicismo no início do século passado, né, 1900 e pouquinho ali. O neoclassicismo vai ser um estilo que, entre outras características, na arquitetura vai reproduzir os ideais gregos e romanos, uma mistura ali, greco-romana. A gente vai ter em histórias baseadas, vai ter na cultura brasileira parte da obra de Monteiro Lobato, que não é um dos meus autores favoritos, mas é um autor representativo da nossa cultura. Essa questão, Narizinho, Pedrinho e Emília indo ajudar Hércules nos 12 trabalhos de Hércules. Vai ter aqui na Renascença o Nascimento da Vênus de Botticelli, vai ter aqui Perséfone, o rapto de Perséfone, outras histórias tudo bem, João, depois você assiste o resto. Já está acabando, só vou mostrar o siga. Esses temas aparecendo na arte como um todo, tá? Era isso que eu queria, as referências vocês podem ler com mais atenção aqui, tá? Caso vocês queiram se aprofundar em algum tema, vocês podem me procurar também. Como é que ficou estruturada essa aula no nosso sistema, tá? Então, nós estamos lá na aula 12, vocês vão ter as instruções da aula, que é o que eu espero de vocês na aula de hoje. Esses slides estão disponíveis ali. E aqui 3 vídeos para caso vocês queiram, que são videoaulas de uma outra professora, caso vocês queiram ter um apanhado um pouco diferente, ela vai trabalhar da perspectiva das artes visuais, tá, gente? E caso vocês queiram, aquele videozinho completo que eu mandei tá aqui, mas é de arte grega, ele vai falar principalmente daquilo. Luvander, querido, eu vi a tua mensagem no grupo, mas nossa aula começa às 10h30. Às 10h30, eu estava aqui, Laís e Heloísa entraram comigo, né? Então, elas não me deixam mentir. Mas seja muito bem-vindo. Da minha parte é isso, queridos. O objetivo dessa aula é que vocês assistam e tenham esse apanhado geral, mas vocês não têm atividade essa aula, porque o meu compromisso com vocês, a ideia é que daqui a uma semana vocês tenham as notas de vocês, tá? Então, eu vou tentar daqui a uma semana, embora esteja com os compromissos também da pasta de arte e cultura, que estão me tomando bastante tempo, mas firmo esse compromisso aqui com vocês, de me esforçar para conseguir deixar as notas no máximo daqui a uma semana, e vocês podem se dedicar às atividades das outras disciplinas. Da minha aula era isso. E fiquem à vontade para comentar agora, se quiserem também.
Tchau, meu amor. Estão liberados. Se não tem dúvidas, não tem comentários, estão liberados. Bom, então ainda temos os conteúdos para ver, ler da aula de artes, mas não atividade. Isso.